Olá, amigos, olá, irmãos. Eu sou o Nilson e você está no canal Aí Vem o Noivo. Graça e paz. Hoje eu quero trazer uma palavra. Deus me, me deu um sonho e nesse sonho eu estava fazendo um estudo bíblico sobre o aleijado do tanque de Betesda. E eu peguei a palavra de Deus, meditei no texto e eu queria trazer uma mensagem para o coração dos irmãos e dos amigos que assistem o canal Aí Vem o Noivo. E a leitura vai ser em João capítulo 5, do versículo 1 até o 9. Então vamos ler? A palavra diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Irmãos, eu serei breve nessa mensagem, uma mensagem, pregação da palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela fala sobre um homem, no texto que acabamos de ler, que estava há 38 anos na situação de dependência de alguém para colocá-lo naquela água para ele ser curado. Havia uma tradição, uma cultura, uma tradição na época dos judeus de que um anjo vinha, agitava as águas de tempo em tempo e naquele momento o primeiro que entrasse na água ele seria curado. E aquele homem estava 38 anos ali esperando. E toda vez que ele tentava ir até a água, ele não conseguia ir a tempo, porque ele era aleijado, e ele ficava para trás. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é de que ele estava há 38 anos naquele lugar. Não sabemos a idade dele, não sabemos a condição que ele chegou a ficar aleijado, se era de nascença, se foi depois do tempo, mas 38 anos é uma vida. E isso me faz entender, irmãos, que quanto tempo nós perdemos presos à religiosidade e a costumes que nós, seres humanos, criamos. Ali, irmãos, ele seguia uma tradição, um costume da época de que um anjo agitava aquelas águas. E hoje, irmãos, a gente vive muitas das vezes uma vida de religiosidade. O que é isso, irmão, que você está falando? Religiosidade. A gente se acomoda acreditando em tudo que a gente pode alcançar alguma bênção, alguma vitória. Muitas das vezes a gente pensa que algo sobrenatural vai acontecer
porque nós somos religiosos. Estamos a vida inteira seguindo uma denominação, participando ali nas atividades, mas a gente não para para pensar que o fato de estar dentro de uma igreja, de uma congregação, de uma comunidade cristã, não nos vai aproximar mais de Deus. Porque às vezes, muitas das vezes, nós estamos dependendo de uma coisa que a palavra de Deus não nos diz. Mas o que você quer dizer, irmão, com isso? Aquele homem estava há 38 anos e ele provavelmente foi levado ali. Se ele era coxo, aleijado, não conseguia andar, alguém levou ele ali. Primeiro ponto que eu queria destacar aqui. O que tem levado você a viver na religiosidade? O que fez você achar que estar dentro de uma comunidade iria fazer você se aproximar e receber algo de Deus? Estar numa comunidade é muito bom. É uma bênção. Temos que congregar e viver em comunhão com os irmãos. Mas aquilo que Deus tem a fazer na sua vida vai depender da sua intimidade com Ele. Tanto que Jesus, quando se aproxima desse aleijado, ele não reconhece Jesus como o Senhor. E Jesus, naquele tempo ali, naquele período, ele já era muito conhecido. Mas ele estava há 38 anos dentro daquele local. Era um lugar meio que fechado, tipo uma piscina. E ele não sabia quem era Jesus. A gente, muitas das vezes, estamos dentro de uma religiosidade que nos impede de conhecer intimamente a Cristo. Quero dizer para você, meu amigo, que está me ouvindo, talvez você esteja há muito tempo dentro de uma igreja, tendo o nome de crente, de evangélico, e ainda não conseguiu ter uma intimidade com Deus. Hoje, Jesus está te perguntando: você quer ser curado? Você quer ser abençoado? Você quer ter intimidade comigo? Você quer me conhecer? Aquele homem colocou desculpas, dizendo que ele não podia chegar até a água porque ninguém levava ele. Porque as pessoas iam e pulavam na frente dele. Quantas desculpas nós colocamos? Quantas dificuldades colocamos para não ter intimidade com Deus? Aquele homem vivia ali, provavelmente, dependia de alguém levar comida para ele. Dependia de alguém levar roupa para ele. Dependia de alguém mexer ele. Imagine, se for um lugar aberto, eu não sei se era um lugar aberto, mas quando chovia, como é que fazia? 38 anos, irmão. Como é que ele fazia para tomar banho? Alguém estava ali fazendo aquilo para ele. E a gente sabe que quando nós estamos dependendo de alguém, por mais que haja boa vontade, não é a mesma coisa que a gente poder se mexer e fazer as nossas atividades. Então aquele homem, ele era dependente de alguém. A gente às vezes é dependente de muita coisa. A gente às vezes depende de um ministério, de uma oração de uma outra pessoa. Às vezes a gente depende de uma pessoa ir na nossa casa nos visitar. Ah, eu tô fraco, eu tô triste, eu tô desanimado. E a pessoa não vai na minha casa orar por mim. Vai lá na minha casa, tô precisando. É muito bom, irmão, a gente tem que fazer isso. Mas até que ponto nós vamos depender de alguém fazer algo para nós na obra do Senhor? Deus está te chamando, e eu falo isso para mim também. Deus está nos chamando para fazer algo, para se mexer. É lógico que aquele homem estava aleijado. Ele estava preso em uma condição física, mas ele não estava preso espiritualmente. Ele poderia clamar a Deus. Ele poderia buscar por si só a Deus. Mas ele preferiu depender de alguém. Preferiu depender de uma placa de igreja. Ele preferiu depender de uma cultura, de uma crença que nem é bíblica, né? Eu pesquisando, alguns estudiosos dizem que era comum, de tempo em tempo, aquela água ela borbulhar, ela fazer
movimentos, né? E aquele povo acreditava que havia cura. Não sei, a palavra diz aqui que as pessoas pulavam e eram curadas. Muitas situações acontecem no nosso derredor que não são bíblicas, podemos dizer assim, e acontece coisas, né? Eu não vou aqui questionar se é o diabo, se não é, se é a fé da pessoa, mas as pessoas elas iam, de qualquer forma, elas iam e pulavam, elas faziam algo. O que nós estamos fazendo? A gente está se entregando totalmente a Deus? Estamos buscando a Deus? Será que eu, Nilson, do canal Aí Vem o Noivo, eu estou buscando a Deus de todo o meu coração? Ou eu estou sendo um crente religioso que vai aos cultos aos domingos, vai para casa e tem o resto da semana e assim vai o resto da vida? É uma mensagem para nós refletirmos e pensarmos. Deus tem chamado você que está ouvindo, para se movimentar. Se você não tem condições físicas de se movimentar, se movimente espiritualmente. A oração do justo vale muito em seus efeitos. A palavra de Deus diz que se nós tivermos uma fé de um tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mover as montanhas. O que está dizendo aqui, irmãos? Que se você tem uma fé genuína e pequena, ela pode fazer ficar forte, porque o grão de uma mostarda é uma semente que vira uma árvore forte. Então, se você tem pelo menos um pouquinho de fé, tem condições de buscar em Deus, em oração, tem condições de clamar a Ele no seu quarto, ou aonde você estiver, saiba de uma coisa, Deus vai te ouvir. Não dependa dos outros. É lógico, você pode pedir ajuda aos irmãos em Cristo. Quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Temos que ter essa comunhão, é importantíssimo. Mas há coisas que é você que tem que fazer. Há coisas que é você que tem que fazer, buscar. Mesmo que você tenha que ir até a pessoa e pedir ajuda. Faça a sua parte. Busque em Deus. Tenha certeza que Ele vai te ouvir. Ele vai te conceder. Saia da religiosidade. Saia do paganismo. Saia daquilo que é uma cultura humana. Saia daquilo que te deixa preso a algo. Mas se liberte em Cristo Jesus. Gostaria de deixar essa mensagem. Se você ouviu essa palavra e essa palavra tocou no seu coração e você ainda não se entregou a Cristo, ou por acaso você está numa situação parecida como essa, levante sua mão onde você está. Ore a Ele, busque Ele e Ele vai atender a sua necessidade. Vamos orar? Amado Deus, Pai querido, quero louvar o Teu nome nesta tarde, neste dia, e entregar essas pessoas que ouviram essa palavra. Não importa quantos serão, mas eu quero entregar em Tuas mãos, cada um, que às vezes pode estar se encontrando nessa situação de dependência, de carência, e de acreditar em culturas e ideologias, coisas que vêm do homem, ao invés de buscar diretamente ao Senhor, ao invés de procurar diretamente em Deus. Sabemos que muitas das vezes pessoas estão ao nosso redor esperando uma oportunidade de se beneficiar. E às vezes são egoístas e não ajudam o próximo. Mas que neste dia nós venhamos buscar o Senhor. E o Senhor vai enviar pessoas para nos ajudar e nos orientar e nos levar ao caminho correto, ao caminho que leva ao encontro do nosso Deus. Que o Senhor Jesus possa neste dia abençoar cada um, conforme a tua vontade. Eu entrego em tuas mãos a cada um e já te agradeço no nome do Senhor Jesus. Obrigado por ouvir essa mensagem, obrigado por ouvir esta palavra, obrigado por ter assistido esse vídeo no canal Aí Vem o Noivo. Se inscreva se não for inscrito, compartilhe o vídeo, ative os sininhos da notificação e lembre-se, aí vem o noivo.